Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Professora Alane falando. A nossa aula de hoje, do 9º ano, é a crise do modelo socialista e a nova ordem mundial. De maneira geral, o mundo de hoje é caracterizado pelos seguintes aspectos: o avanço de pobreza, da miséria em diversas regiões, o crescimento da desigualdade entre países ricos e pobres, expansão do fundamentalismo religioso, agravamento dos problemas ambientais, revolução tecnológica que provoca ao mesmo tempo a criação de novas empresas e o desemprego em diversos setores. A crise do modelo socialista soviético. Em 1985, Mikhail Gorbachev, o primeiro líder da União Soviética, nascido após a Revolução de 1917, assumiu a Secretaria-Geral do Partido Comunista. Ele pertencia a uma ala reformista do partido que estava disposto a implantar um programa de mudanças econômicas para superar a estagnação em que se encontrava o país. Diante das dificuldades econômico-financeiras, era necessário ampliar as relações comerciais da União Soviética para além dos parceiros do Bloco Socialista. Denominou-se a perestroika, em português, transparência, e a glasnost preconizava maior transparência nas relações entre Estado e sociedade. Com a perestroika, pretendeu-se recuperar a economia do país, a qual, após apresentar taxas expressivas de crescimento, nos 20 anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, entrou em processo de estagnação a partir da década de 1970. Reflexo de uma transformação. Todas essas transformações desencadearam forças que acabaram tornando-se incontroláveis. Na União Soviética, as nacionalidades que, em primeiro momento, ansiavam por mais autonomia passaram a reivindicar a independência com as repúblicas bálticas, Letônia, Estônia e Lituânia, antecipando as demais. No leste europeu, nos estados satélites da União Soviética, nos quais também vigoravam regimes do Partido Único, as populações começaram a exigir mudança, como a diversidade de partidos e o fim do monolitismo político e da centralização das decisões econômicas. Em 1956, ocorreram dois movimentos de contestação aos regimes socialistas do leste europeu, um na Polônia e o outro na Hungria. Em 1968, ocorreu outro movimento igualmente intenso na Tchecoslováquia, chamado de Primavera da Praga. Nessas situações, ocorreu a repressão militar do governo da União Soviética. O desmoronamento dos regimes Polônia, Hungria e Alemanha. Como resultado de descontentamento popular na Polônia, criou-se naquele país o Sindicato Solidariedade, no início da década de 1980. Em agosto de 1989, o Solidariedade subiu no poder sob a liderança de Lech Walesa, ex-líder sindical que contou inclusive com o apoio soviético e da Igreja Católica, essa última extremamente influente no país. Nesse contexto, é importante considerar também a eleição no final da década de 70 de um Papa polonês, João Paulo II. A partir de então, verificou-se a ampliação de um programa que, em síntese, defendia a implantação do capitalismo na Polônia. Na sequência dos acontecimentos na Polônia, os dirigentes húngaros rapidamente determinaram o abandono do regime de partido único e o próprio socialismo, ao mesmo tempo que permitiram a imigração de alemães orientais para a Alemanha Ocidental pelo território húngaro. Com essa permissão, milhares de alemães orientais migraram para o lado capitalista, o que acabou forçando o governo da Alemanha Oriental a não se opor à derrubada do muro, na expectativa de conter o êxodo. Já em outubro de 1990, durante a aceleração dessas transformações, o colapso econômico da Alemanha Oriental e a intensificação de manifestações nacionalistas e populares, verificou-se a reunificação da Alemanha sobre a hegemonia do lado ocidental. Pouco depois, a nova Alemanha foi admitida pela OTAN. Na Tchecoslováquia, após uma série de protestos populares contra o governo,
e o regime do Partido Único, sem que houvesse repressão, realizou-se a chamada Revolução Veludo, assim denominada em virtude do clima pacífico em que ocorreu. Seguiu-se o desmembramento do país em janeiro de 1993 com a criação da República Tcheca e da Eslováquia. Nesse caso, as questões étnicas e culturais foram decisivas, mas as questões econômicas também tiveram influência, enquanto a República Tcheca apresentava uma industrialização mais expressiva. A Eslováquia era predominante agrária. Na Romênia, a ruptura foi marcada por intensa violência. O ditador Nicolae Ceausescu, stalinista, convicto e em nenhum momento apoiou as reformas de Gorbachev, tentou reprimir com a força das armas o desejo de mudanças claramente manifestado pela maioria esmagadora da população. Em dezembro de 1989, os conflitos intensificaram-se e o ditador acabou fuzilado. Na Bulgária e na Albânia, o processo de queda do regime comunista foi mais lento. Com muitas resistências por parte dos detentores do poder, na Albânia, uma grande migração, principalmente para a Itália e Montenegro, a Iugoslávia, colocou o país em uma profunda crise, com o desemprego chegando a 70% no início da década de 1990. Na Bulgária, o regime do Partido Único encerrou-se em 1990, mas as mudanças econômicas e estruturais foram lentas. A Albânia e a Bulgária passaram a figurar como os países mais pobres da Europa. A crise do modelo socialista e a nova ordem mundial, parte 1. Os exercícios propostos. Primeiro, que mudança as populações no leste europeu, nos estados satélites, começaram a exigir. Segundo, explique a ruptura na Romênia, como a ruptura na Romênia foi marcada. Terceira, explique o que foi o Sindicato de Solidariedade criado na Polônia. Quarto, na sequência dos acontecimentos na Polônia, como os dirigentes húngaros agiram. Quinta, o que aconteceu com essa permissão? Pessoal, mãos à obras e desculpe a minha voz, é porque eu estou com falta de água, não estou bem de saúde, tá? Um beijo.